Transporte público em Bostil, uma odisseia no pântano da sobrevivência. A Bostil. Terra de samba, futebol, uns dos transportes públicos mais catastróficos do planeta. Sabe aquela sensação de liberdade que você sente ao andar de ônibus? Não? Também não. Aqui, a experiência é mais próxima de uma luta de gladiadores em meio a um tsunami de corpos suados. E acredite, a saga do transporte público é digna de um épico moderno, com suas heroínas, ou não, e suas criaturas místicas. O transporte público, um bicho-papão em cada semáforo. Vamos começar falando do grande mito do Brasil, a igualdade. No transporte público, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Ao entrar em um ônibus na cidade grande, ou na cidade média, porque, no fim das contas, todo lugar em Bostil é uma cidade média se você olhar de perto. Você já pode notar os manos disputando um lugar sentado como se fosse a final da Copa do Mundo. Temos os apressados, que parecem pensar que vir de pé, esmagado contra o teto do ônibus, é muito mais descolado do que sentar-se confortavelmente. O problema é que eles não percebem que as pessoas em Bostil não estão lá para apreciar o design do assento do ônibus. Estamos numa luta diária contra a gravidade, as obrigações e o odor de cebola transbordante que insiste em acompanhar nossas jornadas matinais. Capitais, a guerra dos assentos. Em São Paulo, por exemplo, o transporte público é um grande evento social. É como uma balada onde você não conhece ninguém e todos estão lá com o único objetivo de sobreviver. E por favor, não se esqueça do famoso jeitinho brasileiro, essa arte de levar vantagem em tudo que, conforme a lenda, faz parte do DNA nacional. Ah, o ônibus já tá cheio. Mas quem se importa? Posso ficar suado em pé ao lado de alguém que aparentemente tomou um banho de perfume na manhã do dia da sua morte. Ele só estava economizando. É um verdadeiro ato de bondade em Bostil. E quando conseguimos um assento? Ah, que comemoração! É como ganhar uma medalha olímpica. Mas espera, a competição não acaba. Agora vem a parte em que precisamos combater o ninja do cartão. Você já viu aquele infeliz que tenta passar a catraca e sair disparado tão rápido que se você piscar, pode até achar que ele teleportou? Alguém precisa escrever um livro sobre essas manobras, o Guia do Mestre da Catraca. Nojo e comédia, o dramático encontro com o sistema de transporte. Saindo da selva urbana, vamos explorar um pouco do interior. Isso mesmo, o interior de Bostil, onde o transporte público é tão eficiente quanto esperar por um ônibus na fila da loteria. Esperar que alguém pare de fazer uma selfie com a vaca, para poder pegar seu ônibus é uma arte que poucos dominam. Ah, você pegou alguma carona? É mais fácil pegar a última balinha do mico-leão dourado do que pegar uma carona no interior. O ônibus, nesse contexto, pode ser mais um mito. Ele existe, diz a avó do seu amigo, enquanto todos se lembram do tempo em que acreditavam em fadas. No calor do interior, a situação é digna de uma série de comédia pastelão. Cadeiras rasgadas, gente com peixe na sacola ao lado, e aquele cheirinho aroma do plantio. E o motorista? Um verdadeiro guru da direção defensiva, driblando buracos como se estivesse jogando um videogame. A influência do jeitinho, um tiro no pé da civilidade. O grande problema é que, ao longo dos anos, essa busca incessante por vantagens nos transformou em criaturas que não respeitam nem a si mesmas. Essa ética do jeitinho, que deveria ser só uma maneira de driblar burocracias, virou uma competição. É como se estivessem enviando um aviso para todos: olha só, você não é só mais um cidadão. Você é um guerreiro. E aqui, a única regra é levar vantagem no transporte público. A civilidade? Essa é só uma palavra bonita usada em jargões. Ah, a rotina de quem trabalha nos grandes centros do Bostil e encara o transporte público é como um reality show, só que sem prêmios e com mais lotação. Imagine só, você acorda cedo, ainda sonolento, se arruma no escuro para não acordar o restante da família. Porque, obviamente, todo mundo tem um compromisso importante, menos você, que só quer sobreviver até a hora do almoço. Quando finalmente chega a hora de sair, você pega o seu bilhete e se sente como um gladiador prestes a entrar na arena. Chegando na parada, você se depara com o que eu gosto de chamar de marmanjos volantes. São as pessoas que, com suas mochilas enormes, conseguem em um milésimo de segundo transformar o espaço de você e mais 3 em um campo de batalha. E o ônibus? Ah, o ônibus. Ele chega com uma pontualidade tão brasileira quanto a FIFA, ou seja, muitas vezes atrasado e em outras nunca mais. Quando ele finalmente surge, você se sente como um personagem de filme de ação, lutando contra a multidão para conseguir entrar. Dentro do ônibus, é um espetáculo à parte. Você tem o senhor que faz um discurso,
que não tem ideia de que o microfone é só na cabeça dele, e o mestre da música, que decide que a viagem de 40 minutos é a hora perfeita para compartilhar seu talento com um rap bem ensaiado. E como não mencionar o aromaterapeuta que resolveu fazer sua própria mistura de perfumes, com notas de suadeira e a colônia da Avon que sua tia te deu no Natal. E, claro, a famosa parada na zona de conforto. Com o ônibus lotado, você acaba descobrindo que seu rosto tem uma habilidade incrível de se fundir com a janela. A visão do mundo exterior vai se transformando em uma aquarela feita de rostos e axilas. Enquanto isso, você se pergunta por que ainda não inventaram a opção de transporte por teletransporte. Ao finalmente chegar ao seu destino, você sai do ônibus com a sensação de que acabou de sair de uma batalha épica. O que você não sabe é que, no dia seguinte, o show vai recomeçar, com novos episódios, quem sabe, até novas aventuras. E assim vai a vida no transporte público brasileiro, cheia de emoção, adrenalina e um pouco asterisco de insanidade. Afinal, quem precisa de parque de diversões quando se tem um ônibus em horário de pico? E, claro, você não pode esquecer o amigo Uber, seu parceiro de aventuras nessa jungla urbana onde os carros mais parecem bicho-papão tentando te engolir a cada semáforo. Você entra no aplicativo, torcendo para que não chova, porque em Bostil, quando chove, os motoristas se aposentam e o céu se transforma em uma sopa de letrinhas, ou melhor, em um verdadeiro caldo de crise. O trânsito é um espetáculo à parte, onde você aprende a rezar para que o GPS não te leve para uma volta que te mandaria de férias na casa do primo distante lá no interior. E não podemos esquecer do governo, sempre de olho em como garantir que você pague mais por menos. Agora, a nova moda é taxar tudo. Aparentemente, o conceito de vamos taxar o que respira virou a nova filosofia do governo. E adivinha? Os aplicativos como Uber estão na linha de tiro. Afinal, se tem uma coisa que eles sabem fazer bem é meter a mão no seu bolso, quase como se fossem um mágico, só que ao invés de tirar uma coelho da cartola, eles tiram sua grana, E agora, para completar, ao invés de cortar a taxa do Uber, o governo quer colocar taxa na taxa. É tipo toma lá, dá cá, mas no formato de impostos, porque em Bostil temos que ter sempre uma pitada de humor na tragédia. Se você acha que vai para o trabalho relaxado, pode esquecer. Entra no carro, o motorista mal consegue disfarçar o desespero de ser seu motorista. Ah, esse é meu quinto rolê do dia, já perdi as contas, ele diz, enquanto você tenta ignorar o fato de que o seu destino aparece e desaparece no GPS mais vezes que a esperança de um brasileiro num feriado prolongado. E assim vai o dia, entre risadas nervosas e uma pitada de esgoto em forma de conversa política. Afinal, quem precisa de terapia quando se tem uma corrida de Uber em Bostil? E quem sabe, no meio dos impostos e do trânsito, você pode até encontrar um porquinho estrela no caminho, já que na vida real, cada um corre atrás da sua estrela, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância e a péssima sinalização ainda tente te desviar. Ah, e se tudo der certo, você chega ao trabalho. Mas não se preocupe, logo vem a volta para casa, e a história se repete. História de um brasileiro em pé. Agora, imagina um brasileiro comum pegando o ônibus que pode ser a sua última viagem, não do mundo, mas do sono. Ele está lá em pé, equilibrando-se num sarcófago mágico chamado ônibus lotado, sem ter ideia se deve escorar-se na barra ou na pessoa ao lado. Essa decisão é o verdadeiro teste de caráter. A dinâmica é como um jogo de tabuleiro, cada movimento pode ser um desastre ou uma grande jogada. Se eu escoro o ombro na pessoa ao lado, isso significa amizade ou invasão de espaço. E o ônibus que para cada esquina? Qualquer um pode ser a próxima vítima. Por favor, você poderia passar? A próxima parada é só na esquina, mas eu prometo que vou me manter em pé e fazer um sorry. Isso é feito em um tom de voz que oscila entre o cômico e o trágico. Crônicas de Bostil, o encontro das galeras. Não podemos esquecer das galeras. Ah, as galeras. Pense em grupos de jovens, rindo e cantando, mas que, ao entrar no espaço reduzido de um transporte público, se tornam uma entidade coletiva de barulho ensurdecedor. É como um coral desafinado, mas é o que temos. O busão que vai para a universidade não é só um meio de transporte. É um palco para apresentações improvisadas. Hoje temos o set do garoto maluco do assento e a performance ao vivo de cobra que foi ao banheiro. Topa olhar para essas partes tragicômicas da vida adulta no romântico ilusório que chamamos de Bostil? E assim, meus caros compatriotas, termina esta jornada por Bostil, onde o transporte público é um verdadeiro reflexo das nossas absurdas e cômicas tragédias diárias. Se você ainda não se inscreveu no canal Bostilizando, não perca tempo. Se junte a nós para descobrir como sobreviver
Quem sabe, até rir com as histórias de quem enfrenta, dia após dia, a batalha épica que é andar de ônibus, trem ou qualquer outro milagre sobre rodas. Vamos celebrar nossas desventuras e continuar a lutar para que esses pensamentos ácidos se tornem uma verdadeira reflexão e chamadas para mudanças. Porque no final do dia, a vida em Bostil é feita de altos e baixos, e o transporte público é a montanha-russa. Vamos juntos nessa comédia trágica e cheia de humor. Viva o Bostil! Onde cada viagem é uma nova aventura.